nós. Encabeça-nos em Ti. Oh, como nós apreciamos estar na Tua presença. Senhor, que momento precioso. Como amamos Te respirar. Oh, como Tu és profundo, tão rico, tão bom estar na Tua presença. Oh, dá-nos a Tua doce presença. Fala conosco. Rogamos-te que venha soprar. Sopra o Teu Espírito em cada um de nós. Nós viemos a este lugar. Pagamos um preço tão alto. Muitos vieram de tão longe e passaram tantas situações. Viemos aqui, Senhor, só para Te ver, só para ouvir a Tua voz. Sopra em nós. Estamos desejosos por ouvir a Ti. Senhor, amamos-te. Senhor, nós Te amamos. Amamos a Tua pessoa. Amamos a Tua palavra. Amamos a Tua restauração. Encabeça-nos. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu estou muito feliz. E a mensagem que nós vamos compartilhar agora, para mim, é uma das mensagens mais preciosas que existem. É uma porção de extremo valor. Como nós precisamos atentar para cada palavra. O meu temor, eu orei para o Senhor, era não poder nem de longe expressar um pouco desse tudo que Deus está nos mostrando. Essa mensagem é tudo. Amém. Essa mensagem é tudo. Amém. Existem muitos pontos na restauração, mas este ponto jamais pode ser esquecido, jamais pode ser negligenciado. Precisamos aplicar agora todo o nosso coração a esse ponto. Nós estamos ouvindo sobre os pontos cruciais. Existem muitos pontos principais na restauração do Senhor hoje. Mas entre esses muitos pontos, existem alguns pontos cruciais. Nós precisamos entender e ver quais são esses pontos cruciais. Não se esqueça. Você vai ouvir de novo e de novo e de novo. Nós viemos aqui para mais uma vez ouvir sobre os pontos cruciais. Amém. Você pode perder um dedo, alguém pode perder o cabelo, mas ninguém pode perder a cabeça, ninguém pode perder o coração. Esses pontos são vitais, são cruciais. Se você está na restauração do Senhor e você ama o Senhor, você precisa ouvir, receber, desfrutar, reter essas palavras. Amém. Nós temos que aplicar todo o nosso coração a isso. Eu preciso estar claro dos pontos cruciais, dos principais itens da restauração do Senhor. Amém. Onde nós estamos? Nós estamos na restauração do Senhor. Eu vou compartilhar um pouco a introdução. A restauração, ela não começa no homem. A restauração não está na humanidade. A restauração não vem por um movimento, nem mesmo dos apóstolos. A restauração é algo que vem de Deus. A restauração é algo que vem de Deus. Mas nós precisamos saber o que é restauração. Como nosso irmão falou nessa mensagem anterior, a restauração não é um movimento humano. A restauração é uma reação que Deus tem à degradação que há. A restauração é a reação de Deus à degradação das verdades, ao declínio da igreja e à pobreza dos seus filhos. Deus está reagindo. Se nós amamos Deus, nós também precisamos reagir com Deus. A restauração, primeiro ponto, é a restauração da economia de Deus. Nós vimos que existem 7 pontos principais com respeito a esses itens cruciais. O primeiro ponto é a restauração
da verdade acerca do Deus triuno. Segundo, o Cristo todo inclusivo. Terceiro, o Espírito consumado. 4, a vida eterna. 5, a igreja, a unidade do corpo de Cristo e a base local da igreja. Amém. Você foi salvo para viver essa realidade. Você vive hoje para viver essa realidade. Deus te trouxe a restauração do Senhor para viver essa realidade. Então nós precisamos tomar isso de todo o nosso coração. Entre os pontos com respeito às verdades, primeiro item que nós precisamos ver é que Deus tem uma economia. Você sabe o que é essa economia? Você sabe qual é a meta, qual o propósito? Você sabe qual é a consumação dessa economia? Tudo isso nós precisamos ficar claros. Não apenas para ensinar aos outros, mas para que isso possa governar a nossa vida. Quando o Senhor fala, o falar dele transmite luz que nos ilumina. Por um lado, dissipa as trevas. Por outro lado, traz a realidade do que ele está falando para dentro de nós. Você já leu muitos livros? Alguns livros você se emocionou. Alguns livros você descobriu muitas coisas. Mas de todos os livros que você leu na escola ou algum romance, nunca o autor daquele livro ele pôde entrar em você. Mas a Bíblia é um livro maravilhoso. O autor da Bíblia, quando ele fala, ele mesmo, a pessoa dele, entra em nós. Oh, aleluia! Nós precisamos ler a Bíblia agora de uma maneira diferente. Todas as vezes que nós formos à Bíblia, não interessa quantos capítulos você vai ler, não interessa quantos versículos você vai orar ler. Você tem que pensar algo, você tem que dizer a Deus algo. Deus, eu estou aqui mais uma vez para ler a tua palavra. Não de uma maneira natural, mas de uma maneira muito especial. Eu preciso ler essas palavras e eu preciso te receber para dentro de mim. Aleluia! Isso é a economia de Deus. A economia de Deus é o dispensar do Deus triuno. Não Deus, o só o Pai, não só o Filho, não só o Espírito, mas Deus triuno. Ele quer se dispensar para dentro de nós. Ele quer entrar em nós. E isso é a economia de Deus. Ele quer ser reproduzido em nós. Ele quer viver em nós. Ele quer que tenhamos uma vida em conjunto, em unidade, em uma mescla, uma expressão. Deus quer se expressar por meio de cada um de nós. Essa é a economia de Deus, essa é a intenção de Deus. E todos nós precisamos reagir. Senhor, eu dou amém a isso. Amém. O Deus eterno, amém. O Deus que ninguém jamais viu, o Deus que o homem não pode nem mesmo se aproximar. Esse Deus que é o Senhor dos céus e da terra, esse Deus tão profundo, rico e maravilhoso, ele um dia veio a essa terra para poder entrar em mim, amém. Para ser o meu tudo. Amém. Ele não quer encher apenas uma parte do seu coração, ou uma parte da sua vida. Ele quer encher todo o seu coração. Amém. Ele quer encher toda a sua vida. Ele quer saturar, encher tudo, até onde você não imagina. Ele quer encher. Aleluia. Amém. Quando Deus começar a encher, então haverá uma expressão coletiva dele. Graças a Deus, porque Deus não fez de mim um anjo, nem fez de você também um anjo. Porque os anjos não podem receber para dentro deles o dispensar do Deus triuno. Mas eu, um pedaço de barro, ainda que sujo, imundo e corrompido, eu posso ser lavado, posso ser limpado pelo sangue, posso ser purificado e posso receber o dispensar de Deus para dentro de mim. Hoje eu creio que o seu desejo de ser um anjo vai cair por terra. Aleluia! O dispensar de Deus nos faz um com Ele, em vida, em natureza, em expressão. Isso é o que Deus quer. A terra existe mais de 7 bilhões de pessoas. Deus quer salvar todos os homens. Contudo, apenas um pequeno grupo de pessoas ouviram a palavra e receberam o Senhor. Mas dentre esses milhares e milhares de cristãos que existem na terra, há um pequeno grupo que querem viver apenas para Ele. Irmãos, a vida da igreja é como uma rapadura. É doce,
mas também é dura. A vida da igreja exige de você. Você precisa deixar você mesmo de lado, as suas coisas de lado, os seus sonhos de lado, as suas maneiras de lado, os seus propósitos de lado. A vida da igreja, por meio do dispensar de Deus, quer acabar com você, quer limpar você, quer tirar tudo de você. Os pecados, os zelos, os problemas, as preocupações, as tensões. O dispensar limpa. Para quê? Para que Deus possa entrar. Se nós vimos isso e amarmos isso, Deus hoje mesmo estará se dispensando mais para dentro de nós. Então Deus vai alcançar a meta dele de se expressar por meio do homem. Isso é maravilhoso. Eu creio que você diz amém a isso. Isso é maravilhoso. Isso é a nossa visão. Então a restauração do Senhor é uma reação que Deus tem por causa do declínio, por causa da perda. A Bíblia, ela estava clara para os apóstolos. Os irmãos tinham comunhão no ensinamento e na comunhão dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Você lembra? Havia ali a graça, havia o desfrute, havia a propagação da palavra. Aleluia, que maravilha! Amém. Mas a Bíblia foi enterrada, ela foi sepultada. Houve um período da história que chama-se o período da Era das Trevas, onde as pessoas nem sequer ouviam a palavra. Deus não resplandecia, Deus não falava, Deus não se expunha, ninguém conhecia Deus. Tudo foi perdido. Não pense que algo pouco foi perdido. Tudo foi perdido. A Bíblia, com seus ensinamentos, com o seu transmitir de vida, com as suas doutrinas, com as suas riquezas, tudo foi perdido, enterrado, sepultado. Então o homem viveu em trevas. Mas Deus, Ele reagiu a isso. Você não ama o reagir de Deus? Deus então preparou homens. Aleluia. E durante esse período de trevas, havia um aqui, outro ali, que foram vendo algo e foram falando algo. Muitas pepitas começaram a aparecer. Mas essas pepitas foram muito pequenas, que foram surgindo aqui e ali. Porque perdeu-se tudo da Bíblia. Tudo. Até que um dia a Bíblia foi reimpressa. Até que um dia Martim Lutero viu que a fé não precisa ser paga. O justo terá vida e viverá pela fé. Que grandiosidade! E daí as verdades começaram uma após outra. E hoje, muitas coisas ainda estão encobertas. O cristianismo está caído, degradado, afastado do propósito eterno de Deus. No cristianismo existem muitos filhos de Deus e sinceros filhos de Deus. Mas onde estão os filhos de Deus em relação ao propósito de Deus? Irmãos, Deus não quer entrar no homem para o homem ser feliz. Deus não quer apenas. Deus não quer entrar no homem para que o homem tenha uma boa esposa, para que ele abençoe com um carro, com uma boa família, com filhos, com estudos, com dinheiro. Não, isso é caído. Deus, Ele quer o homem para uma coisa, apenas uma coisa, e você já sabe para quê. Deus quer se dispensar para dentro do homem, ser um com o homem, em vida, em natureza e expressão. Deus quer entrar no homem e Deus quer que o homem entre nele. Aleluia! Amém. Você precisa ver isso. Perdoe-me dizer algo. Nós ainda não vimos isso claramente. Mas nós precisamos orar ao Senhor, para que os nossos olhos sejam abertos, para que vejamos isso. Se não virmos, não vamos reagir. Paulo um dia, ele viu isso. E ele reagiu. Sabe como ele reagiu? Ele considerou tudo como perda por causa da sublimidade, por causa do valor que ele deu a Cristo. Ele abandonou tudo. Mas hoje eu ainda não abandonei meu tudo. Hoje eu ainda conservo as minhas coisas. Hoje eu ainda prezo por mim mesmo. Hoje eu ainda tenho os meus sonhos, a minha individualidade, o meu achar e etc, etc. Então eu preciso de uma restauração. Eu preciso ser restaurado. Deus precisa cumprir a sua economia, isso é do lado dele. Mas com respeito ao meu lado, eu preciso de uma restauração. Quanto temos amado a Bíblia? Nós sabemos que a Bíblia é o falar de Deus. Nela
estão as palavras de vida eterna. E o Senhor está em cada palavra. Deus flui por meio da palavra. Mas quanto nós apreciamos a palavra? Uma vez o irmão contou um testemunho, há um pouco tempo atrás, que um médico, enquanto cuidava do irmão Lee, ele viu muita gente saindo, entrando, e perguntou assim: irmão, senhor Lee, vejo que muitas pessoas entram e saem, te visitam, e você é um cristão, o que você mais ama? Então ele parou e disse: a coisa que eu mais amo é a Bíblia. Nós não estamos exaltando homens, nós não seguimos homens, nós não idolatramos homem, mas consideramos os servos do Senhor, que foram sérios para com Deus, que tornaram-se um modelo, um exemplo para nós. Ele amava a Bíblia. Por que ele amava a Bíblia? Porque a Bíblia apresentava a ele Deus. Amém. E a Bíblia trazia Deus para dentro dele, para dentro da sua experiência. Verdade. Mas hoje, quantos de nós conseguimos entrar na Bíblia? Quantos de nós hoje, ao acordar pela manhã, nós pensamos na Bíblia? Quantos de nós temos o desejo de ir logo para a Bíblia? Quantos de nós, enquanto trabalhamos, não esperamos, ficamos inquietos, aguardando um tempo só para dar uma lidinha nela? Quantos de nós pode recortar alguns versículos e colocar no bolso e ficar olhando o versículo, desfrutando e comendo? Quantos de nós, ao dormir, lê a Bíblia? Quantos de nós cavamos as riquezas nela? Nós temos a versão Restauração, que é uma exposição, uma revelação dos versículos da Bíblia. Mas quantos de nós hoje usamos a versão Restauração e entramos nas suas riquezas? Quantos de nós carregamos a Bíblia? Hoje ainda existem muitos cristãos que têm vergonha de levar na mão, na rua, a Bíblia. Então nós estamos falando de restauração, é muito elevado. Mas eu creio que o Senhor, Ele quer falar mais subjetivamente a nós. Ou precisamos valorizar as coisas que Deus tem nos mostrado. Se nós não valorizarmos, não haverá valor para nós, não haverá significado para nós. Isso significa que Deus não poderá alcançar o seu objetivo por meio de nós. Então precisamos ter uma reação. Precisamos até nos arrepender. Precisamos falar: Senhor, eu vi, mas vi tão pouco, eu não reagi tão adequadamente. Senhor, abre o meu coração, abre os meus olhos, como o Senhor fez com o apóstolo Paulo, como o Senhor fez com os demais que te amavam. Oh, irmãos, precisamos amar o Senhor. Outra oportunidade, ainda sobre o irmão Lee. Chegou o irmão para fazer visita a ele. Isso foi um irmão que tinha muita comunhão e contou para a gente. Então chegou alguns irmãos para visitar o nosso irmão, e os irmãos tinham desejo de orar. Então falou para ele: irmão Lee, vamos orar. Então, antes de ele estar muito convalescente, ele se esforçou, se levantou do leito, e os irmãos: não, é só para orar. Ele: não, precisa orar. Irmão tal, pega o meu paletó. Pegou o paletó, ele vestiu o paletó. Os irmãos não sabiam por quê. Então ele disse que queria estar adequado para estar na presença do Senhor. Oh, irmãos, isso cortou o meu coração, ainda corta o meu coração. Quantas vezes nós ainda desprezamos a presença do Senhor? Quantas vezes até numa reunião, ao invés de nós estarmos ouvindo a palavra, ainda estamos com conversas paralelas? Quantas vezes nós ainda estamos na reunião com a mente vagueando, zigue-zagueando por coisas que não tem nada a ver com a palavra? Como Deus vai cumprir a sua economia com corações desse jeito? Como que Deus pode cumprir essa economia
com um coração que não está de todo voltado para Ele. A restauração do Senhor é maravilhosa, é vasta, mas também a restauração do Senhor é prática. Nós precisamos conhecer o que é a restauração do Senhor, já que a fonte de tudo é a verdade, e pelo fato da verdade ser esquecida, ser negligenciada, mal entendida, mal ensinada, ela foi deixada de lado. Então toda sorte de problemas surgiram, uma vez que você perca a verdade, uma vez que você não ame mais a verdade, uma vez que você deixa a verdade de lado, então o inimigo usará muitas e muitas coisas para substituir a verdade, e isso trará uma corrupção, uma degradação. Essa é a história. Mas o Senhor deu uma reação. Amém. Aleluia. Amém. O Senhor lembrou de mim. Eu não sei como é que eu vim parar aqui. Você sabe? Mas eu vim parar aqui. Eu tenho muitos colegas, muitos amigos, até mesmo eu conheci muitos cristãos, mas eu não os vejo entre nós. Mas eu estou aqui. Amém. E você também está aqui. Amém. Oh, irmãos, hoje à noite você precisa agradecer a Deus por isso. Senhor, o Senhor me trouxe para a sua restauração. A restauração do Senhor é uma pérola. A restauração do Senhor é um machado precioso. Precisamos valorizar a restauração do Senhor. Não importa as críticas que façam a restauração do Senhor. Isso não pode abalar nós. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Eu vi. E você viu. Aleluia! É simples assim. Então, nós precisamos andar na verdade divina de Deus. Nós precisamos ter uma visão. A visão da economia de Deus, o alvo da economia de Deus, a meta da economia de Deus. Oh, esse Deus quer se dispensar sim para dentro do homem como vida. E esse fluir, esse dispensar produz um corpo. Esse corpo contém a vida de Deus e ela é resultado do dispensar da vida de Deus. E quando nós vivemos a vida do corpo, nós vivemos a vida de Deus. E isso faz com que o corpo cresça, as funções de todos os membros sejam restauradas, e a edificação é consequência desse viver, dessa busca, desse comer, desse beber, desse respirar Cristo. Aleluia! Amém. Então, no corpo, Deus quer ser o nosso tudo. Você já pensou nisso? Deus quer ser o nosso tudo. Amém. O Senhor tem me tocado ultimamente com respeito a isso. O que é o meu tudo? O ponto estratégico e crucial na economia de Deus é o Cristo subjetivo. Não é um Cristo que está nas letras, não é um Cristo objetivo fora de nós, mas é um Cristo que está sendo interiorizado, está na nossa experiência do dia a dia. Nós podemos ouvi-lo, podemos desfrutá-lo, podemos bebê-lo, podemos comê-lo, podemos respirar e podemos viver Ele. Ele pode ser vivido por meio do nosso viver. Isso é o Cristo subjetivo. A restauração é a restauração da verdade. Isso do lado de Deus, como a sua economia, e do nosso lado, nós precisamos dessa restauração. Nós precisamos voltar ao princípio. Voltar ao princípio, isso é restauração. A restauração é a restauração de Cristo como nosso centro, a nossa realidade, a nossa vida e o nosso tudo. Hoje você está ouvindo isso e mais uma vez você vai ouvir isso. A restauração é isso. A restauração é a restauração de Cristo como o nosso tudo, como o nosso centro, como a nossa realidade, como a nossa vida e como o nosso tudo. Aleluia! Isso faz com que nos apartemos da morte e da divisão. Devemos ter cuidado com o fermento. O fermento não é algo que está apenas fora do pão. O fermento está no pão. Esse pão podemos falar que é a verdade que nós desfrutamos, que nós comemos. Mas o inimigo pode colocar fermento nessa porção. Esse fermento
vai trazer a degradação. É por isso que nós, na restauração do Senhor, não seguimos homem. Nós seguimos a verdade que alguns homens que têm intimidade com Deus, que têm a revelação de Deus, expuseram a nós. Nós seguimos a verdade e não o homem. Quando o homem deixa de seguir Deus, deixa de seguir a verdade, nós não devemos ser influenciados. A verdade é como uma coluna firme e sólida. Nós não podemos trazer a coluna a nós, mas nós podemos ir à coluna. Então, em Timóteo fala que a igreja é a coluna e base da verdade, sustenta a verdade. Quando o homem afeta a verdade, quando o homem usa a verdade deixa de ser verdade. Não importa o que a Bíblia fala, é a verdade. Não importa o quanto eu creio ou não, ela é a verdade. Amém. Mas você não pode distorcer a verdade por causa da sua amizade natural com algum irmão. Há tantos anos eu tenho ouvido esse irmão. Como posso abandoná-lo? Como eu posso deixar? E você é infiel. Você não vai prestar contas no final das contas a esse irmão. Você vai prestar contas ao seu Criador, ao seu Salvador, ao seu Senhor, aquele que pagou um preço por você, aquele que te regenerou e que está trabalhando em você. Então, se nós vamos prestar contas a Deus, nós temos que nos importar com as coisas de Deus e não com as coisas dos homens. Precisamos ter muito cuidado. Ainda há sensação dentro de nós com respeito ao homem. Irmãos, precisamos esquecer o homem. Estamos falando da verdade pura. Na restauração do Senhor, nós não usamos a verdade como um artifício. Na restauração do Senhor, nós não tomamos a verdade para nos exaltar. Na restauração do Senhor, não usamos a verdade para mandar recado. Na restauração do Senhor, nós não tomamos a verdade para fazer a nossa obra própria. Na restauração do Senhor, nós não usamos a verdade para corromper. Nós não adulteramos a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala, é isso que nós devemos falar. Amém. Se o homem não concorda com a palavra, eu não posso ser um com esse homem. Eu preciso ser fiel a Deus. Amém. Aleluia! Amém. Isso é a restauração do Senhor. Amém. Mas, no dia a dia, se eu amo muito o irmão, depois de 10, 20, 30, 40, 50 anos, e esse irmão tem algum problema, eu sou capaz de tomar a verdade e manipular a verdade e usar a verdade por causa da minha relação almática com uma pessoa. Isso é ser infiel. Precisamos ser fiéis a Deus. Amém. Você é fiel a Deus? Amém. Oh, irmãos, precisamos ter ousadia e dizer sim. Amém. Fiel é aquele que vos chama, amém, o qual também o fará. Amém. Nós somos fiéis ao Senhor. Amém. O Senhor está nos fazendo fiéis. Amém. Amamos mais a Deus do que a qualquer pessoa. Amém. Amém? Amém. O Senhor fala: quem não me amar mais que a sua mulher, eu amo muito a minha esposa, mas eu não amo ela mais do que Deus. Quem não me amar mais a minha esposa, amar mais a mim do que a esposa, do que o marido, do que o filho, do que a filha, não é digno de mim. Essa palavra não é dura? Precisamos amar mais a Deus do que qualquer homem, do que qualquer mulher, do que qualquer coisa, do que o sol, do que a lua, do que a terra, do que a comida, do que a bebida, do que o dinheiro, do que a roupa, do que a amizade, do que qualquer outra coisa. Amar mais a Deus. Vocês sabem o que é isso? Restauração. Amém. Aleluia. Amém. Isso é restauração. Amém. Quantas pessoas estão perdidas? Tem uma frase do irmão Timani que ele diz assim: sobretudo no final dos tempos, as forças malignas redobrarão seus esforços para impedir que os crentes sirvam ao Senhor, fazendo-os estar angustiados e aflitos com muitas coisas. Talvez alguns de nós aqui estejamos aflitos e angustiados por muitas coisas. Isso é obra do inimigo. Se você está nessa situação, essa mensagem é para mim e para você. Muitas pessoas têm trocado Deus, o desfrute, por um emprego.
por trabalho, por dinheiro, por um relacionamento. Oh, irmãos, graças ao Senhor porque nós viemos para Garanhuns. Amém. Graças ao Senhor porque pagamos um preço. Amém. Estamos aqui. Amém. Para ouvir Deus. Amém. Aleluia. Amém. Tem muita coisa para falar, tem muita coisa para ouvir. Mas eu creio que não tem tempo suficiente. Bem, essa mensagem vai falar sobre o Espírito consumado. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, ali fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas também aqui nos diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Esse Espírito de Deus é o Deus que veio fazer a sua restauração, a sua recriação. Elohim. Mas em Apocalipse 22, 17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Há um Espírito em Gênesis 1, 2, a menção do Espírito em 1, 2, que é o Espírito de Deus. E há também o mesmo Espírito lá em Apocalipse 22, 17. Mas não são sinônimos. Há algo que aconteceu desde a primeira menção do Espírito de Deus até a última menção em Apocalipse. No primeiro capítulo, nos primeiros versículos, e no último capítulo da Bíblia, nos últimos versículos, há a menção do Espírito, só que é diferente. Esse Deus, ele tinha uma intenção, e ele passou por um longo processo. Aleluia! Vamos ver isso. A expressão, o Espírito consumado, implica que o Espírito foi processado, e então tornou-se o Espírito consumado. Aleluia. Em João 1,14, ele diz assim, João 1,14, a palavra que era Deus tornou-se carne. Não era carne, mas tornou-se carne. E amor armou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No verso 29 diz que no dia seguinte, João Batista viu a Jesus, que vinha ao seu encontro e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este homem, esse Deus tornou-se um homem, e como um cordeiro, ele queria redimir o homem, derramar o seu sangue, para que o homem se voltasse para ele. No capítulo 7, versículo 39, o Senhor Jesus diz assim, a Bíblia diz assim, isso porém disse ele, Jesus, com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não era, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, esse Espírito ainda não era? Claro que o Espírito de Deus sempre existiu, porque o Espírito de Deus é eterno, como o Pai é eterno, o Filho é eterno. Contudo, esse Espírito que se refere, não é apenas um Espírito, podemos falar, simples, mas é um Espírito composto, todo inclusivo e consumado. Aleluia. Então vamos ver isso aqui. Eu estou usando a sinopse agora. Segundo a revelação na Bíblia, o Espírito de Deus, por fim, tornou-se o Espírito consumado, todo inclusivo e composto. Ele foi composto. Algo foi adicionado a ele. Ele incluiu algumas coisas nele. E ele foi consumado. Agora, a negligência, a ignorância, a deficiência, o engano e a interpretação errônea da parte de mestres cristãos com relação ao Espírito consumado alcançou o seu clímax. Assim, é necessário que a verdade sobre o Espírito consumado seja restaurada. Aleluia! Amém. O Espírito consumado, esse é o pano de fundo. O Espírito consumado, o que é? Quem é? É o Deus triuno, após ter passado pelo processo de encarnação, viver humano, crucificação e ressurreição. Ele tornou-se carne, em João 1,14. Mas em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45, fala que tem um segundo tornar-se. Ele tornou-se o Espírito. Mas quando ele tornou-se o Espírito, ele tinha passado por algo, pela encarnação, pelo viver humano, pela morte na cruz,
pela sua ressurreição, até mesmo na sua ascensão, na sua glorificação. Ele foi feito Senhor e Cristo. Então, ele descendeu como Espírito. Ele é o Espírito. O que está dentro de você hoje? O Espírito. E o que é esse o Espírito? É o Espírito todo inclusivo, composto e consumado. Significa que não haverá nada mais a acrescentar. Significa que não haverá mais nenhum processo. Ele falou, está consumado, não precisa fazer mais nada, está pronto. Amém. Agora, ele quer trazer esse Espírito consumado para dentro de nós. Amém. O processo pelo qual Deus triuno passou, ponto 2. O processo pelo qual o Deus triuno passou para se tornar o Espírito é uma questão econômica não essencial. Então, você falar sobre isso, você precisa ser cuidadoso. A Bíblia fala que há apenas um Deus. Amém. Deus não tem variação. Muito bom. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Deus não muda, Deus é eterno. Mas como é que ele tornou-se um homem? Como é que ele viveu na terra? Como é que ele passou pela morte? Como é que ele morreu, ressuscitou, ascendeu? Então, há algo ali, há um acréscimo ali. Você não pode dizer que o Espírito em Gênesis 1:2 é o mesmo Espírito de Apocalipse 22:17. Agora, de como Deus, como esse Espírito passou por esse processo. Essencialmente, Deus jamais muda. Ele é o mesmo, amém? Amém. Mas economicamente, ele tem uma mudança. Aleluia. Amém. Imagine uma melancia grande. E você quer tomar um suco de melancia. Então você toma aquela melancia e corta a melancia. Ó, você tomou e cortou a melancia. E depois você tirou os caroços da melancia. E depois você cortou em fatias menores. E depois você colocou um liquidificador. E depois você triturou tudo aquilo. Depois tornou-se um suco. E você bebeu aquilo. Você acrescentou talvez um pouco de açúcar. Ou talvez um pouco de alguma outra coisa. E você tomou aquilo. Eu te pergunto. A mesma melancia que estava ali originalmente. É a mesma que você colocou para dentro de você? Por um lado sim. Por outro lado não. Por um lado, é a mesma essência, é melancia, está aqui. Por outro lado, não é melancia como na sua forma original. Ela foi cortada, ela foi fatiada, ela foi preparada, ela foi liquidificada, ela tornou-se um suco e você bebeu o suco. Todos os exemplos são pobres. Mas talvez leve-nos a entender um pouco como Deus fez isso. Não é Cristo que foi processado. Não é apenas também o Espírito, mas é o Deus triuno. O Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito foram processados e foram consumados. Na sua parte essencial? Não. Mas na sua parte econômica. Deus pode morrer? Não. Essencialmente Deus é vida. Ele não pode morrer. Mas economicamente ele passou pela morte. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Então que espírito maravilhoso. Com Deus, uma mudança nunca pode ser essencial, somente pode ser econômica. Em sua economia, Deus mudou no ponto de vista de ser processado. Embora Deus tenha mudado em sua economia, Ele não mudou em sua natureza. Amém. Ponto B, é o 2.2, a letra B. Processado refere-se aos passos pelos quais o Deus triuno passou na economia divina. Consumado indica que o processo foi completado. E o Espírito consumado implica que o Espírito de Deus foi processado e se tornou Espírito consumado. Em João, vamos ler de novo esse versículo, João 7:39, diz assim: Isso, porém, disse ele com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Amém. Aleluia! Amém. A intenção dele era tornar-se esse Espírito e fazer com que esse Espírito fosse recebido os que nele crescem. Amém. Porque esse Espírito ainda não havia, porque Jesus ainda não havia sido glorificado, o Espírito não estava pronto.
mas ele estava ali pacientemente. As pessoas pensavam que ele veio apenas para profetizar. Algumas pessoas pensavam que veio apenas para curar. Alguns pensavam que ele veio fazer uma obra. Alguns pensavam que ele veio fazer isso ou veio fazer aquilo. Hoje os cristãos estão assim. É verdade. Pararam para fazer a sua obra, o seu nome, os seus livros, exaltar a si mesmo. É o seu ministério, é o seu pedaço de terra, é os seus ensinamentos. Jesus não. Ele tinha uma meta. Eu estou passando por um processo. Vocês não entendem, mas um dia eu estarei consumado. E um dia eu vou entrar em vocês. Amém. Amém. Aleluia. Isso é maravilhoso demais. Quando eu ouvi de novo isso, eu comecei a chorar de novo. Eu tenho orado para evitar derramar muitas lágrimas. Mas na minha comunhão com Deus, eu não suporto ouvir algumas palavras. As lágrimas correm. Aleluia! Senhor! Às vezes não me sinto digno de ver isso. Às vezes não me sinto digno de poder ouvir isso. Às vezes não me sinto digno de poder receber isso. Eu não fiz nada para estar aqui, mas o Senhor me trouxe aqui. Eu preciso valorizar isso. Eu preciso amar isso. Eu preciso amar o que o meu Senhor fez. Ele foi processado. Ele viveu nessa terra, se encarnou, viveu, morreu, ressuscitou, tornou seu espírito e entrou em mim. O Espírito consumado entrou em mim. O Espírito consumado entrou em você. Para quê? Como Ele quer fazer algo em nós. Ele quer se expandir em nós, para se tornar o nosso tudo. Aleluia. C. O Espírito consumado é o composto do Deus triuno. O homem Jesus, seu viver humano, sua morte e sua ressurreição. Aleluia, temos tudo isso. Nós temos uma dose aqui toda inclusiva. Nós não temos só o Pai, não temos só o Filho, não temos só a sua morte, não temos só a sua encarnação, não temos só a sua ressurreição, não temos só a sua glorificação, não temos só o seu poder, não temos só a sua glória, nós temos tudo. Amém. Irmãos, isso precisava fazer com que nós estremecêssemos. Tudo que Deus é, tudo que Deus tem, tudo que Ele realizou, a vitória sobre Satanás, sobre os pecados, sobre as injúrias, as perseguições, sobre a morte, a sua vitória do Hades, Ele quebrou as portas do Hades. Ele venceu os Hades. Ele colocou tudo debaixo dos seus pés. Satanás, os demônios, a morte, a mentira, o engano, tudo Ele colocou debaixo dos pés. Ele falou: está consumado. Eu me tornei o Espírito consumado. Aleluia. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que nós recebemos não foi uma doutrina morta. O que nós recebemos foi algo extraordinário. Nós recebemos o Espírito consumado. Deus, a divindade, a humanidade, o viver de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, a sua vitória, o seu poder, a sua glória, tudo está ali. Uma dose. E nós tomamos aqui. É esse Cristo processado, é esse Espírito consumado que está dentro de mim, que está dentro de você. Aleluia. 3. Com relação ao Espírito consumado, há 3 pontos principais e cruciais. O Espírito de Deus foi composto para se tornar o óleo composto da unção, revelado em Êxodo 30, versículos de 23 a 25. Nós nunca podemos esquecer isso. Depois que quando Deus estava dando a visão para Moisés do tabernáculo e todos os seus itens, Ele falou ali: vai fazer algo, uma obra de perfumista. Há algo chamado unção. Há um óleo aqui, que é um óleo para ungir. Esse óleo, quando o Senhor dá a Moisés toda a indicação de como seria feito, aquilo era um falar profético.
Ali ele tomou uma unidade, um hin de azeite de oliveira, um hin. Isso significa que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito são um. Há um hin, é cerca de 5 litros de azeite, um hin, é uma unidade. Mas a essa unidade foram acrescentados 4 especiarias. 4 especiarias. Não é 4 substâncias, não é 4 coisinhas, 4 especiarias. Você não toca nisso? Amém. Amém. Então a primeira coisa foi algo chamado mirra, fluida ou fluida. Depois o cinnamon. Depois a cássia. E por fim o cálamo. E depois a cássia. 4 materiais preciosos. E esses materiais tinham 3 unidades de 500. O primeiro, cinnamon, tinha 500 ciclos. O segundo eram 250. Uma metade, a metade de 500. Cássia, cálamo. Esses materiais nunca nós podemos esquecer. Terceiro item, também 250. E o quarto item, 500. Essas 3 medidas, formando 500, 500 e 500, tipificam o Deus triuno. Aleluia. Amém. 4 é o número do homem. Isso significa que Jesus, da Trindade Divina, ou seja, o próprio Deus como um homem, ele viveu nessa terra como um homem. O hin é uma medida de 5 litros. Mas as especiarias ali, é um valor, 500 ciclos. Significa que cada item ali foi pago um preço. Ele pagou um preço para se tornar um homem. Amém. Ele pagou um preço para morrer. Ele pagou um preço na sua ressurreição. E também no poder da sua ressurreição. Oh, irmãos. Muitos itens foram adicionados ali. E tornou-se esse óleo precioso da unção. O Espírito não era antes da glorificação de Jesus em ressurreição, conforme revelado em João 7,39. O Espírito de Deus estava ali desde o princípio. Mas o Espírito como o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus Cristo, ainda não era na época de João 7,39, pois ele ainda não havia sido glorificado. O Senhor Jesus foi glorificado quando foi ressuscitado, e por meio dessa glorificação, o Espírito de Deus tornou-se o Espírito do Jesus Cristo encarnado, crucificado e ressurreto. Amém. O item 3. Até essa questão do Espírito, um irmão do passado, chamado Andrew Murray, ele viu algo. Então houve um treinamento no passado que os irmãos pediram para que os treinandos até memorizassem o capítulo 3 desse livro, que fala especificamente sobre o Espírito de Cristo. Uma pessoa viu. Graças ao Senhor, porque alguém viu isso. Amém. E depois isso chegou à restauração do Senhor. Nós precisamos valorizar isso. O último Adão, que era Cristo na carne, tornou-se o Espírito que dá vida em ressurreição. Desde então, o Espírito de Jesus Cristo tem elementos divinos e humanos, incluindo a realidade da encarnação, crucificação, ressurreição de Cristo. Considera-se que o Espírito os 7 Espíritos de Deus para funcionar como as 7 lâmpadas diante do trono de Deus e os 7 olhos do Cordeiro, conforme é revelado em Apocalipse 1:4, 4:5, 5:6. Ponto 4. O Espírito consumado foi soprado nos discípulos como o sopro santo pelo Filho em ressurreição. O Evangelho de João revela que Cristo tornou-se carne para ser o Cordeiro de Deus e que em ressurreição ele tornou-se o Espírito que dá vida. Assim, em sua ressurreição, Cristo soprou a si mesmo como Espírito consumado nos discípulos. Bem, precisamos parar aqui um pouco. Aqui em João 20, verso 22, o Senhor Jesus disse assim:
E havendo dito isto, soprou neles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O Senhor soprou neles e disse: recebei o Espírito Santo. Mateus 4,4 diz assim, os irmãos lembram o que fala Mateus 4,4? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra é algo que sai de Deus, e essa palavra que sai de Deus faz com que o homem viva, tenha vida e viva. Mas aqui em João 20:22, o Senhor Jesus, ele soprou, ele não disse: eu vou soprar o Espírito de Deus, recebam o Espírito de Jesus, recebam o Espírito de Cristo. Ele falou: recebei o Espírito Santo. Esse Espírito Santo é esse Espírito consumado. Nele, tudo que o Pai fez é e tem, que o Filho fez é e tem, e o Espírito fez é e tem, tudo está ali. E quando soprou, os discípulos puderam receber. Amém? Amém. Ó Senhor, Amém. aleluia. Amém. Aqui no versículo, no capítulo 14, fala assim: o Espírito da realidade, que o mundo não pode receber, porque o vê, não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aleluia. Em João 16:13, mais uma vez fala assim: quando vier, porém, o Espírito da realidade, ele vos guiará toda a realidade, porque não falará por si mesmo, mas falará o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Vocês lembram que lá, logo no início, a Bíblia diz que ele veio cheio de graça e de realidade? Ele tinha graça, que é Deus como desfrute, e ele tinha a realidade de tudo que Deus é. Ele era cheio. Mas nós, homens, éramos miseráveis, pobres, vazios. Então ele disse que ele estava falando sobre o Espírito da realidade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós, porém, o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito da realidade. Isso é precioso demais. Mas vamos seguir um pouco aqui mais. 1. O Espírito Santo em João 20:22 é o Espírito esperado em 7:39 e prometido em 14:16-17. Assim por diante. Isso indica que o Senhor soprar o Espírito Santo nos discípulos foi o cumprimento da promessa do outro Consolador. Amém? Amém. O Cristo que soprou a si mesmo nos discípulos é o Espírito que dá vida. Amém. Ao soprar o Espírito nos discípulos, o Senhor Jesus transmitiu-se a eles como vida e como tudo. O Espírito Santo em João 20:22 é na verdade o próprio Cristo ressuscitado, porque esse Espírito é o seu sopro. Portanto, o Espírito é o sopro do Filho. Amém? Amém. O Senhor é o Espírito que dá vida, e esse Espírito é o nosso sopro. Amém. A palavra que era Deus tornou-se carne para ser o Cordeiro de Deus, e em ressurreição ele tornou-se o sopro santo para respirarmos. Ó Senhor. Amém. B. O Espírito consumado como sopro é tudo para nós. Ao vivermos a vida cristã, somente o sopro, o Espírito, pode ser um cristão e um vencedor. Irmãos, aqui está o âmago dessa palavra. A verdade, ela é um pouco complicada, tem muitos itens, mas a nossa prática é simples. Respirar é simples. Aleluia. Nós temos que vivê-lo, viver Cristo a cada respiração. O Senhor Jesus um dia, ele soprou a si mesmo para dentro dos seus discípulos. Os discípulos respiraram o Senhor. Quando eles respiraram o Senhor entrou neles, com tudo que ele fez, com todas as suas vitórias, com a sua santidade, com o seu amor, com a sua bondade, com a sua humildade. Agora está dentro deles o sopro. Não importa, em certo sentido, as desgraças que você tem enfrentado.
Não importa o que ocorreu ontem à noite com você. Não importa as coisas que te fez sofrer algum tempo atrás. Não importa as derrotas que você teve algum tempo atrás. Não importa as dores que você sofreu. Não importa as palavras que você falou, a reação que você teve. Você precisa esquecer agora isso. Creia no sopro. Amém. Creia no sopro. Amém. Pneuma significa ar, espírito, sopro. O Senhor, como espírito, ele veio soprar. Ele é o nosso pneuma. Ele quer ser soprado para nós. Aleluia. Você é santo? Eu não sou tão santo assim. Transformado? Também não sou tão transformado assim. Eu não sou tão bom assim. Então muitas vezes o inimigo vem me acusar. Puxa, você já tem tantos anos de vida, mas até agora você não é tão útil assim, não é tão transformado assim, você não é tão precioso assim. O inimigo vem falar isso para mim. Será que também fala com você isso? Às vezes nós somos condenados por muitas coisas. A vida cristã não é uma vida difícil de se viver. Você acha que é difícil de se viver? Hã? Não, não acho não. A vida cristã não é uma vida difícil de se viver. Amém? Amém. Não é difícil não, é impossível. Você sabe por que a vida cristã é uma vida difícil de se viver? Porque a exigência de Deus para uma vida cristã é muito elevada, é muito alta. O que Ele quer no nosso viver, na nossa vida, é a reprodução do seu Cristo. Amém. Ele quer que nós sejamos iguais a Ele. A Bíblia não diz para nós sermos imitadores de Deus? Não é verdade? E para nós sermos santos como Deus é santo? Eu ficava pensando, meu Deus, quando que eu vou ser santo como o Senhor é santo? Como que eu vou ser transformado como o apóstolo Paulo foi? Como é que eu vou poder andar com Cristo? Como que eu vou andar como Cristo? Como? Você nunca se perguntou isso? Já, não foi? Já. Eu creio que você já perguntou isso. Mas aqui, irmãos, o Senhor me ajuda a passar isso. Eu espero que o Espírito abra os nossos corações. Eu gostaria que eu nunca mais fosse o mesmo a partir desse momento. E que nós também não sejamos mais os mesmos. Não sejamos mais como alguns minutos atrás. O que nos faz ser cristãos é o sopro. O que nos trouxe a vida de Deus para dentro de nós foi o sopro. O que nos faz ser santos é o sopro. O que nos faz vencer o pecado é o sopro. Amém. O que nos faz vencer o nosso natural é o sopro. Amém. O que nos faz vencer a nossa vida da alma caída é o sopro. Amém. O que nos faz ser humildes é o sopro. O que nos faz felizes é o sopro. O que nos faz vitoriosos é o sopro. O que nos faz viver a vida da igreja é o sopro. O que nos faz expressar Cristo é o sopro. É o sopro, é o sopro, é o sopro, é o sopro. Amém. Oh, aleluia! Deus, como Espírito em Gênesis, não podia entrar no homem. Mas um dia, em João 20, 22, Deus, o Deus triuno, o Pai, o Filho, o Espírito, tornou-se o Espírito. E como um sopro, ele foi soprado para nós. Deus foi soprado para mim. Deus foi soprado para você. Senhor, obrigado. Eu respirei. Eu recebi teu sopro. Aleluia. Agora que eu já tenho um sopro, agora eu vou viver a vida de Deus. Agora eu vou fazer as coisas que eu imagino. Agora eu vou estabelecer meus padrões. Agora eu vou tentar vencer o pecado. Agora eu vou tentar ser santo. Agora eu vou mudar a minha vida. Agora eu vou amar melhor minha esposa. Agora eu vou disciplinar melhor os meus filhos. Agora eu vou ser assim. Agora eu vou fazer aquilo. Agora eu vou fazer o meu ministério. Agora eu vou fazer isso, fazer. Isso é uma derrota. Assim como nós recebemos Cristo por meio do sopro, assim também precisamos viver sopro a sopro. Sopro a sopro. Precisamos respirá-lo. Oh, eu vou falar para você algo. Você nunca ouviu uma mensagem dessa? Que você, como um cristão, não deve fazer nada
tudo que você faz se tornará uma derrota para você e um empecilho para Deus trabalhar em você. Pare de fazer, pare de pensar, pare de exigir, pare de se condenar. Não se condene, não. Respire. Respire. O que nós precisamos está no sopro. Onde está Deus? No sopro. Onde está o Filho? No sopro. Onde está o Espírito? No sopro. A santidade, a vitória, a glória, o poder, a cura, sopro. Aleluia. Então, em nosso viver, em nossa vida, nós precisamos, primeira coisa, expirar. Às vezes eu fico aborrecido, aí o meu rosto muda. Estou zangado, não consigo me mudar, mas eu prometo que eu vou mudar. Eu prometo que um dia, mais tarde, eu vou ficar feliz. Como se em mim houvesse capacidade para mudar. Você está falido, eu estou falido, nós estamos falidos, acabados, não temos nada, mas recebemos o sopro. Amém. Todo inclusivo, composto e consumado. O que é isso? É o Espírito. Então eu preciso expirar. Vem uma tentação, uma coisa, eu preciso expirar, falando para Ele, botar para fora. Você sabe o que é expirar? Expirar é pôr para fora. O ar que você respira, que está aqui dentro, que o organismo já usou e já vai expelir, não serve para nada. Não serve para nada. Então aquilo que está em nós não serve para nada. Vamos repetir isso, aquilo que está em nós. O que é que nós precisamos fazer? Expirar. Expirar. Põe para fora. Põe para fora. Você não consegue pôr para fora por si mesmo, mas existe algo dentro de você, que é o sopro. Então esse sopro nós precisamos inspirar. 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 Quando você inspira, esse ar entra. Quando você expira, as suas coisas naturais e caídas saem. Esse é o segredo de um viver vitorioso. Esse é o viver de um membro no corpo de Cristo. Esse é um viver de um homem vitorioso. Irmãos, não digam que isso é pequeno. Não pense que isso é uma mensagem simples. Isso é a coisa mais profunda. Isso é tudo. Se você tem essa revelação, se você tem o Espírito consumado, você tem tudo. Você vai tornar a Bíblia real para você. Você vai tornar real e verdadeira comunhão com os irmãos. Você vai fazer real a visão na sua vida. Você vai ser um santo de maneira real. Você vai ser vitorioso de maneira real. Mas se você não tem esse sopro, você não tem a realidade. Você pouco a pouco vai esfriar, pouco a pouco vai ser derrotado, e pouco a pouco vai abandonar o caminho do Senhor. A restauração do Senhor é que nós recebemos tal sopro e vivemos por meio dele. É por meio desse sopro que nós temos comunhão com Deus. É por meio desse sopro que nós somos um com Deus. É por meio desse sopro que nós podemos viver a realidade da vida da igreja. Que tal? Esse hino 136, olha que preciosidade. Chorei muito quando eu cantei esse hino agora. Sopra em mim, Senhor, o Espírito. Me ensina a te inspirar. Quando você acorda pela manhã, não pense que você está zerado, não. Você está cheio de coisas. Mas quando você para pela manhã e diz: eu tenho feito isso, irmãos, eu digo: Senhor Jesus, simplesmente eu te amo. Senhor, eu te amo. Tu és o desejo do meu coração. Eu te amo. Oh, Senhor Jesus. Começa a respirar. Oh, Senhor Jesus. Nós temos que pedir: Senhor, me ensina a te inspirar. Do meu ego e pecados, vem assim me libertar. Como que nós vamos ser libertos do ego e do pecado? Inspirando. Oh, Senhor. Irmãos, eu estou tão contente. Eu não preciso fazer nada. Você não precisa fazer nada. Você não precisa se condenar. Esqueça as condenações. Inspire. Amém. Inspire. Amém. Vamos inspirar. Amém. Oh, expirando as tristezas, expirando
as tristezas. Você tem tristeza no seu coração. Nós temos tristeza em nosso coração. Precisamos expirar, botar para fora, expirar, expirar. Não é força positiva do pensamento. Não é você ficar pensando, meditando, não. Irmão, é você chegar diante de Deus e falar: eu creio no sopro. Eu recebi o sopro. Agora mesmo eu vou te respirar. O Senhor soprou aquela vez no discípulo, mas continua soprando. É um soprar contínuo. É um soprar, ele está soprando, soprando. Agora mesmo ele está soprando. Algo está entrando em nós. Quando algo entra, também sai de nós algo negativo. Ó Senhor, me ensina a te inspirar. Expirando as tristezas e os pecados meus. Te inspiro. Ó Senhor, meu Deus. Inspirar, Deus. Inspirar. Irmãos, nessa noite precisamos ter uma reação positiva com respeito a isso. Ó Senhor, existem muitas coisas para falar. Na esfera divina que nós fomos incluídos, recebemos o Espírito como uma bênção única, toda inclusiva. No final tem 6 pontos. Na esfera divina e mística do Espírito consumado, recebemos a transmissão do Cristo ascendido e o suprimento do seu ministério celestial. Recebemos, irmãos, aleluia, a transmissão. Na esfera divina e mística do Espírito consumado, experimentamos a salvação orgânica de Deus e reinamos em vida. Irmãos, é nessa esfera. Em Mateus 28, o Senhor fala assim: batizando-os para dentro do nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Essa é uma esfera divina, porque é divina. É mística, porque é misteriosa. Nós estamos nessa esfera. Onde nós estamos reunidos? Dentro do Deus triuno. Qual o nosso viver diário? Deve ser dentro do Deus triuno. Então nessa esfera há uma transmissão. Amém. Experimentamos a salvação orgânica. Vivemos no reino de Deus. Vivemos a comunhão da vida divina, que é a realidade de viver no corpo de Cristo. Somos mesclados com o Deus triuno para preservar a unidade. Irmãos, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Você respirou algo? Você viu algo? Você tocou algo? Eu estou tocando algo, estou respirando algo. Algo está entrando em mim. Ó Senhor Jesus. Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado por teu sopro. Obrigado porque o Senhor se tornou esse sopro místico. Se tornou esse Espírito consumado, e nós podemos te respirar. Senhor, nessa noite ainda queremos te respirar. Sopra em nós. Queremos esquecer de nós mesmos. Queremos esquecer dos nossos fracassos. Queremos esquecer de todas as coisas caídas. Senhor, queremos lembrar de ti. Oh, na tua restauração, faz-nos homens sopro. Faz-nos ser pessoas que vivem por meio do sopro. Leva-nos a expirar todas as coisas negativas, todo o nosso passado, todo o fermento, todas as coisas velhas do velho ministério, todas as coisas que aprendemos. Queremos esquecer tudo. Queremos expirar. Queremos te inspirar. Todos os dias te inspirar. Sopro a sopro. Aleluia. Que tal se nós pudéssemos compartilhar um pouco?